Bom dia, boa tarde, né? Porque agora eu tenho que competir com mais fome depois da expectativa que foi criada. A Nanda nos sacaneou, né, cara? Obrigado, Nanda. Duro, todo mundo já tava valeu com aí. aquela fome ali, já comendo estômago, né? Mas vamos embora. Primeiro de tudo, muito obrigado e parabéns aos palestrantes e panelistas que passaram antes, porque é até difícil complementar depois de tanta coisa boa que eu já escutei aqui. Mas, ao mesmo tempo, me traz a alegria de ver que temos um alinhamento estratégico e acredito que a jornada que estamos desenhando é muito parecida. Antes de começar a sair falando, vou me apresentar. Eu sou o Pedro Mantovani, hoje eu estou na frente da parte de portfólios ESG da TOTVS, tá? Recentemente, a gente viu que ESG era algo que não podíamos olhar somente para dentro de casa. A gente já trabalhava com inventário de carbono, a gente já tinha relatos de sustentabilidade, a gente já tinha uma estratégia bem definida para dentro de casa, mas a gente percebeu que faltava no mercado tecnologia para isso. Foi então que conhecemos a DIP, e aí passo a palavra aí para o Pedro se apresentar e falar um pouquinho dele e de como que a gente começou essa conversa. Gente, então, boa tarde. É um prazer estarmos aqui. Vocês já veem que, para facilitar, eles trouxeram 2 Pedros, né? E para facilitar mais ainda, um é Pedro de Magalhães Macedo, é PMM, e o outro é Pedro Matos Mantovani, é PMM também. Entendeu? O pessoal fica brincando, o P1, P2, é o Pedro ao quadrado e tal, né? Então, fiquem à vontade aí para depois no coffee ali nos chamar como quiserem, tá bom? Eu tô cansado de receber mensagem achando que as pessoas achando que estão falando com você e vem para mim a mensagem, mas tá tudo bem. É isso aí. Mas, gente, é um prazer estar com todos vocês aqui. Então, me apresentando um pouco mais, eu sou Pedro Macedo, eu sou hoje gerente, né, e head da parte de parcerias aqui da DIP. Eu sou um dos fundadores da empresa, hoje eu sou engenheiro mecânico aeronáutico de formação, me formei lá no ITA e foi lá que eu conheci os meus sócios, nos quais a gente criou então essa empresa, que é justamente a DIP SG. E hoje a DIP SG ela é uma empresa, hoje é a maior empresa de mensuração de carbono do Brasil. Então, hoje nós temos 400 empresas construindo inventário de carbono conosco. Hoje somos a solução escolhida pela Febraban para liberar bases de dados para todos os bancos voltados para emissão financiada. Somos a solução também escolhida pela Abiquim, pela Abralatas, pela Abrainc, para liberar também bases de dados ali para as empresas desses diversos setores. E falando um pouco mais de mim, eu gostei, acho que o Juliano comentou ali que é torcedor do Galo, né? Eu sou gremista. Então, eu também sou um sofredor, assim, assíduo, né? Já vi uma colorada ali. E essa jornada ali de sustentabilidade, ela vai testando essa minha fé, mas é bom que eu já estou acostumado com o meu time, então gostei ali, eu me espelhei ali no Juliano, nessa parte mais pessoal. Beleza, gente? E aí, eu e o Pedro discutindo, né, cara, o que a gente vai trazer aqui para dividir com o pessoal? Vai ser a palestra logo antes do almoço, então, cara, não dá para ser aquela coisa ali, pessoal morosa, tal, senão a gente vai perder a galera logo no início. Então, assim, a gente trouxe algo aqui para vocês, para a gente comentar um pouco sobre as novidades do mercado. Para a gente falar um pouco, e aí batendo papo com a Nanda, foi muito bacana a curadoria ali do evento, mas a gente quis trazer um pouco sobre as novidades, o que o mercado tem exigido cada vez mais das empresas, e as últimas palestras já pincelaram alguns pontos sobre isso, mas voltado ali para algumas regulações e algumas oportunidades que a gente tem visto surgir, que não são tão óbvias, e também algumas novidades mais pelo viés de regulação, né, que tem realmente aumentado e levantado um pouco a régua ali do que se espera com relação às empresas. Tá? Então, assim, o que a gente pede para vocês? Gente, meia horinha. Vamos focar que eu garanto para vocês que a gente vai tentar fazer a coisa o mais dinâmica possível e depois a gente vai deixar uns 10 minutinhos ali para vocês perguntarem. Beleza? Então, vamos embora, Pedrão. E o lado bom é que já falaram quanto que dados é importante para essa jornada, então eu já estou mais tranquilo. Importantíssimo. Uma boa, gente. Então, começar a falar das novidades desse mercado de sustentabilidade ESG. Então, acho que assim, aqui eu não preciso chover no molhado e falar, né, que, cara, ESG, sustentabilidade, hoje em dia, e isso já é muito mais disseminado dentro das empresas, é uma pauta de mitigação de risco. Então, deixou de ser visto, muitas das vezes, por dentro das empresas, como sendo aquela pauta de, olha, eu vou reportar, vou botar meu relatóriozinho lá, a galera abraçando árvore, as crianças sorrindo, bacana, tal, e mandar para o mercado, porque é o que o board está me pedindo. E cada vez mais tem sido visto como realmente aquela pauta de mitigação de risco. E aí, a CVM, para justamente chancelar essa ideia, né, trouxe justamente ali na CVM 193 a exigência, então,
dos relatórios do IFRS S1 e S2 para todas as companhias vinculadas à CVM, então, se tornando um tema obrigatório a partir do ano que vem. Então, todas as empresas vinculadas à CVM, e aí empresas da B3 ou empresas que captaram alguma debênture e tudo mais, né, então categoria A ou categoria B, isso é um ponto importante, serão obrigadas, a partir do ano que vem, a publicar esse relatório do IFRS, tanto o S1, que é a sustentabilidade geral, quanto o S2, que é a temática mais voltada para a mitigação de riscos climáticos, e vão ter que publicar isso junto das demonstrações financeiras de 2027. Então, ali no início do ano, né, a DF é normalmente publicada final de fevereiro, início de março, vai ter que ser publicado, além do balanço, além da parte de receita e tudo mais, que as empresas já estão acostumadas, terão que publicar esses relatórios também. E aí, qual que é a questão? A gente pega o histórico, e aí foi muito bacana, né, nas divisões aqui de experiências ali, né, dos últimos palestrantes, mas assim, tu vai pegar normalmente o que acontece dentro das empresas, o que acontece? Deixa fechar o ano, aí sai e-mail para lá e para cá, coleta dado de cima e para baixo e tudo mais, para daí centralizar as informações, passar isso por diagramação, tudo mais e montar o relatório. O que a CVM, né, o que a normativa traz de um primeiro problema? Primeiro ponto, vai ter que ser publicado junto da DF. A gente está falando que o relatório vai ter que estar pronto até final de fevereiro, no máximo ali início de março, para ser publicado junto ali da parte contábil da empresa. Qual que é o problema disso? Primeiro, tempo hábil para fazer isso. Se eu deixar para fazer tudo no final do ano, cara, como é que vai funcionar? Que é normalmente o jeito que as empresas normalmente tratam a pauta. Né? Então, deixa fechar o ano para daí eu publicar tudo. Segundo problema, não é mais um relatório só de reportar o que eu faço. O IFRS ele traz uma nova perspectiva, o IFRS S1 e S2. Quais são os riscos que impactam o meu negócio, como que eu tenho trabalhado para mitigar esses riscos e o que eu identifico de oportunidade financeira e também dos riscos financeiros atrelados ao meu business, né? A minha área, a minha empresa. Cara, é outro tipo de relatório. Deixa de ser só aquele relatório de mostrar o que era feito da foto para trás, para mostrar, beleza, ó, é isso que eu tenho feito, mas é isso que eu estou fazendo. É isso que, analisando o cenário futuro, eu estou fazendo. Então, assim, realmente a régua da exigência subiu muito. E aí a gente vai ter, realmente, essa publicação, que é uma publicação completamente nova, com um prazo extremamente curto para a empresa, e se a gente deixar para fazer como as empresas têm feito normalmente, cara, vai dar problema. E aí? Aí eu quero buscar um gancho com os colegas que estavam no painel anterior sobre qualidade do dado e auditabilidade desse dado. A partir do momento que eu trago isso para a DF, gente, traz uma outra complexidade. Isso tem que ser auditado e isso é assinado pelo CFO, pelo controller, pelo CEO. Então, a partir desse momento, eu estou falando numa regulação em cima de auditoria dos dados que compõem o relatório dentro de ESG, que antes a gente não tinha com tanta força. Então, eu gosto muito de trazer o quanto que o IFRS vai ajudar o mercado e a pauta ESG a ter mais auditoria e mais controle sobre os dados que estão no relatório. Não, e a gente estava num evento semana passada com o pessoal da CVM lá no InovaBrá, e aí foi engraçado, o pessoal da CVM falou, cara, assim, perguntaram, né, olha, o que acontece se não for publicado? Qual que é a sanção? Porque isso na normativa não está claro. Ele falou assim, cara, é a mesma sanção da empresa não publicar o balanço. É análogo, é obrigatório e ponto final. Isso é exigido, e não só da empresa que está em bolsa, mas também da empresa que captou uma debênture lá, tudo mais, e não necessariamente está vinculada à B3. Então, assim, é realmente algo assim que sobe muita régua, muitas das vezes encurrala as empresas, né? Mas olhando para aqui ainda mais para as pessoas que estão aqui, que são das áreas de sustentabilidade, de ESG, que muitas das vezes tem que brigar para ter um budget, tudo mais, e convencer o executivo que é importante ter rastreabilidade, que é importante ter ali uma solução ali que permita que seja feita realmente uma gestão, isso, querendo ou não, ajuda as áreas de vocês a mostrar, olha, galera, o cenário mudou, o cenário é outro, a exigência é outra, cara, a gente precisa mudar como que as coisas estão sendo feitas. Né? Já vi várias pessoas fazendo careta, pensando, nossa, já tive que pedir muito budget e já fui ignorado, né? A gente sabe como funciona o processo interno. Mas boa. E, Pedrão, só IFRS que temos de novo? Claro que não. Mercado regulado de carbono. Eu acho que aqui temos muita gente da pauta. Então, isso aqui, acredito que não seja a novidade master.
Mas a hora que a gente sai das grandes empresas e vai para as médias empresas, ou vai para outras gestões que não estão na área de sustentabilidade dentro da empresa, ainda é um negócio meio nebuloso o mercado regulado de carbono. Por quê? Ele está em implantação, foi assinado em novembro do ano passado e a gente está em implantação, o cronograma ainda não foi divulgado com tanta clareza, mas o que a gente sabe, o que eu falo para toda empresa e para todo mundo que eu converso é, primeiro comece a descobrir, comece a ver aonde você vai se enquadrar no mercado regulado de carbono. Emito acima de 10 mil toneladas ano? Então, você já se enquadra no mercado regulado de carbono. Ainda não se preocupa com o cap and trade. Mas se você já emite acima de 25 mil toneladas ano, já começa a olhar como que está a sua curva de descarbonização, porque você vai entrar no mercado de cap and trade. E o que eu acho muito importante é a maioria das pessoas que eu converso hoje, em empresas média para grande, às vezes não pequenas, tá? Eu falo assim, qual que é o volume médio de emissão anual da sua empresa? Não sei. Mas eu já tenho meta de descarbonização até 2035, mas eu não sei quanto eu emito ainda. Isso é maravilhoso. E aí o pessoal estava comentando sobre metas globais, né? Quando cascateia para o local, a gente tem alguns clientes que chegam na gente, gente, então, tem a meta ali de reduzir 50% das minhas emissões até 2030. E a gente fala, e aí, como é que está o índice de emissão atual da empresa? Não sei. E aqui eu gosto de trazer uma outra informação, que é, o SBCE está embaixo de qual ministério, gente? Da Fazenda. Vai ser um novo imposto de carbono. Então, prestem atenção, porque isso vai ter um impacto no faturamento muito direto. Empresas que estão postergando o início dessa jornada para saber aonde vão se enquadrar e como se enquadrarem, correm um risco gigantesco de chegar em 27, 28 e terem um custo ou uma multa. Ou um custo muito alto para se adequar rapidamente, ou uma multa de até 4% do faturamento anual da empresa, porque é maior do que a multa da LGPD. Então, aqui, eu não falo para pôr medo, eu falo assim, gente, tudo que está embaixo do Ministério da Fazenda vira um imposto e o imposto que é cobrado. Prestem atenção, porque ESG é uma pauta de risco e a gente tem que mitigar trabalhando na área de ESG. Não, e é importante pegar o gancho do que a gente está falando do IFRS S1 e S2, né? Esse ano de publicações voluntárias, nós tivemos a Vale e a Renner publicando de maneira voluntária. Acredito que o pessoal aqui de companhias abertas já deve ter dado uma olhada. Mas, assim, a Vale já calculou o quanto que eles vão ter de custo uma vez implementado o mercado regulado de carbono. Então, essa é a importância, né, de tu mensurar o quanto antes. Por quê? Eu sabendo quanto que eu emito, eu vou saber, eu estou dentro da régua do mercado regulado ou estou fora. A régua, como o Pedro falou, 10 mil toneladas de carbono ano, eu estou dentro do mercado. Legal. Qual que é a minha exigência? Eu tenho um inventário de carbono e ele ser auditado. Bacana. Emito mais do que 25 mil toneladas de carbono ano, além do inventário e dele ter sido auditado ali anualmente, eu tenho que ter um plano de descarbonização e a minha empresa vai ser comparada à régua, né, a média da emissão do seu setor. E aí, qual que é o problema? Se eu estiver acima da minha média de emissão do setor, eu emito 30 mil toneladas. A média de emissão do meu setor, e aí isso que está sendo construído agora pelo SBCE, né? Então, a lei foi assinada ano passado, eles têm até 2 anos para implementar a instituição que vai regular isso, que vai estar junto ao Ministério da Fazenda, e também botar as médias de emissão do setor. Mas, voltando para o nosso assunto aqui, eu emito 30. A média de emissão do meu setor é 50. Beleza, eu estou tranquilo, eu tenho esse gap, né, de 20 mil toneladas de carbono ano que eu ainda posso, a empresa pode crescer até esse ponto, que eu não vou ser obrigado a comprar crédito de carbono. Mas e se a minha empresa emite mais do que os 50? Ela emite 60. O que vai acontecer? Esses 10 ali de gap que eu emito a mais, eu vou ter que comprar de crédito de carbono. Esse é o impacto que a Vale já está mensurando no IFRS S2. Esse é o impacto que as empresas que publicarem o IFRS S2 a partir do ano que vem de maneira obrigatória vão ter que calcular. É lei no Brasil. Mas o mercado regulado de carbono, não sei se vai implementar. Já é uma lei, tem período de implementação. Esse ano o Brasil, na COP, vai apresentar justamente os limites setoriais. Essa é a ideia do governo brasileiro, né? A gente tem ido bastante a Brasília ali, discutido muito a pauta ali com o pessoal da Fazenda, e essa é a tendência. Então, assim, cara, é algo que não volta atrás. Se eu sou uma empresa internacional, é ainda pior, porque o mercado regulado europeu e o mercado regulado japonês já acontecem, isso já acontece hoje. Então, assim, são coisas que não voltam para trás. Então, assim, fazer as coisas do jeito que a gente sempre fazia, que é só olhando para o retrovisor, não vai dar mais certo, né, Pedrão? Concordo plenamente.
E agora eu já vou furar sua fila e já vou abrir falando sobre as regulações internacionais que sei que afetam muitos daqui, a hora que eu olhei a lista de quem aqui estão. Gente, a gente sabe que a gente tem CBAM, a gente tem CSRD, a gente tem CS3D e tal. São um monte de regras e de regulações fora do Brasil que impactam diretamente a nossa operação aqui do Brasil. Ou eu tenho uma matriz fora, ou eu exporto para fora. Então, hoje, a gente já sofre essas pressões. Então, fora do mercado regulado brasileiro, do IFRS brasileiro, mas vocês já sofrem com essa pressão hoje em dia. E, óbvio, se eu sou empresa grande, eu já tenho isso muito latente no meu dia a dia hoje. Mas a gente também atende empresas de pequeno e médio porte que entram em desespero quando a primeira empresa grande vira para eles e fala assim, você tem que me enviar o relatório de carbono até setembro, e é julho, senão eu não compro mais de você. E aí é uma delícia, são os casos que a gente mais adora atender, tá? Mas, sendo muito sincero, isso tem acontecido e tem acontecido com grande recorrência. Quando a gente olha, a gente gosta de trazer fatos aqui, para não falar que eu e o Pedro estamos inventando isso, para gerar uma necessidade de mercado. Então, a gente olha Vivo, a gente olha Stellantis, a gente olha Vale, a gente vê vários mercados diferentes já apontando para isso. E não tem como a gente fugir da lógica básica de mercado, que a grande empresa vai pressionar os pequenos fornecedores a caminharem para essa pauta. Então, o que eu sempre falo é, ou você olha isso como risco e vive sempre correndo atrás do rabo, correndo atrás da legislação, ou você cria um desenvolvimento estratégico dentro da sua empresa, adorei que tem que ser pauta do board, tem que ser pauta estratégica, que foi discutido antes. Por quê? Porque isso também gera oportunidade. Eu já vi clientes nossos dobrarem o faturamento de um ano para o outro, porque melhorou o score deles através de inventário de carbono e relato de sustentabilidade, e o principal cliente pôde alocar um volume maior de compras ali. Então, eu sempre digo que a ESG é uma escolha estratégica. Se você quiser sempre fazer o mínimo para fugir da regulação, você está sempre olhando como risco. Mas tem muita oportunidade de negócio se você olha isso estrategicamente. Pô, Pedrão, e aí, assim, dentro dessas oportunidades de negócio que o Pedro falou, aqui a gente, claro, está trazendo o recorte ali do fornecedor versus o seu principal cliente. Muitas das vezes chega aquele top-down ali, né? A gente atende algumas empresas aqui do interior de São Paulo, do interior do Rio Grande do Sul também, que simplesmente chegam na gente e falam assim, cara, eu tenho que assinar um plano de descarbonização até setembro, e agora foi em junho, porque senão vou perder meu principal cliente. E agora, o que eu faço? Então, é uma pressão muito grande, mas e para aquele fornecedor que já está fazendo? Cara, ele está tranquilo, ele é o diferencial dele. Então, essa é uma grande oportunidade que a gente tem visto aí dentro desse meio também, dessa subida de exigências, né, da régua do ESG para as empresas. Só que não tem só benefício voltado ali para a parte, né, de benefícios comerciais, né, Pedrão? Acho que um ponto importante para a gente trazer é que tem outros benefícios, não é? Pô, então estão só subindo a régua, estão só subindo a exigência, então a gente está só se ferrando, né? Nós, como área de sustentabilidade, a gente só tem mais coisa a prestar conta, tudo mais. Aqui está um ponto muito legal de comentar aqui com vocês, né? É que tem bastante oportunidade dentro desse mercado. Oportunidade financeira. Qual o sentido? Hoje os bancos são obrigados pelo Banco Central, existe uma normativa chamada DR-SAC, que esses bancos têm que publicar, é um documento de responsabilidade socioambiental e climática. Os bancos têm que mandar isso trimestralmente para o Banco Central. Então, analisar e mitigar o risco ali das suas carteiras de crédito. Uma vez que o banco está sendo analisado pelo Banco Central, o banco já toma cuidado com isso. Então, lembra que eu falei para vocês? Hoje a DIP fornece bases de dados para a FEBRABAN. Então, a gente ajuda os bancos a mensurar as suas carteiras de crédito. Tá? E aí, já falando... Puxando a sardinha aqui para o lado, né, Pedro? Então, hoje a gente já fornece essas bases de dados. Hoje, 47%, em média, de todo o crédito é mensurado com nossas soluções ali pelos bancos. Mas qual que é o ponto? Beleza, o banco tem essa obrigação. Se o banco tem essa obrigação e tem que reportar para o Banco Central, e eles têm um score, né, a metodologia se chama PCAF, e gera um score do banco. Então, quanto melhor o score do banco, melhor ele é visto pelo Banco Central. O que o banco quer fazer? Ele quer ter um score ruim e o concorrente dele lá ter um score bacanão, um score bom? Claro que não. Então, o que tem acontecido? Os bancos têm competido, entre aspas, para atrair as empresas de melhores práticas ou que estão tendendo e estão querendo entrar em jornadas ali de boas práticas de sustentabilidade para melhorar o seu score
o seu score PCAF ali junto do Banco Central. Então, o que isso tem acontecido? Cara, como é que eu atraio o cliente, eu tiro de um banco, boto para outro? Cara, eu tenho que dar benefício. Esses benefícios aí que se surgem, né? As Green Bonds, Sustainability Linked Bonds, e aí são tantos ou de linhas de fomento, né? A base ali que o banco utiliza é linha de fomento ou nacional ou até mesmo internacional. Os bancos utilizam muito bases internacionais para fornecer esses créditos verdes. Mas o ponto é o seguinte, eu consigo muitas das vezes, e a gente tem casos reais de clientes, que uma vez que engajaram nessa jornada de sustentabilidade, muitas das vezes nem voltado para a oportunidade, mas começou a jornada de sustentabilidade mais para mitigar risco. O banco bateu na porta, ou eles procuraram o banco. A gente muitas das vezes faz esse intermédio ali com os bancos, né? Procuraram um banco, cara, conseguiram créditos reduzindo até 2% a taxa de juros da empresa. Pega hoje o Brasil, uma das maiores taxas reais de juros do mundo. Cara, eu consegui reduzir em 2% a minha taxa de custo de capital? Cara, é algo interessante. É algo que, quando eu falo para o CFO da empresa, opa, caramba. Então, a sustentabilidade não me gera só custo, que algum dos últimos palestrantes comentou, né? Tirar aquela visão de que a sustentabilidade é só custo da empresa. Pô, lá vem a galera da sustentabilidade, meu Deus, querer contratar não sei o que lá. Cara, gera oportunidade. Aqui gera grana para a empresa. E um grande case que eu gosto de citar sempre é a Citrosuco. Então, a Citrosuco é nossa cliente, junto da Nexa ali, também nossos clientes, super clientes ali, né? Também veio através ali do Instituto Votorantim. A Citrosuco captou $150 milhões em um crédito verde atrelado a metas de redução de emissão de carbono e $100 milhões atrelado a metas de diversidade. Esses dois créditos eles foram mediados pela DIP junto do pessoal do Bradesco. Então, olha que interessante. O Bradesco é nosso cliente, a Citrosuco é nossa cliente. A gente fez essa intermediação, fez essa ponte, e o pessoal conseguiu captar esse crédito verde. Claro, os méritos são todos da Citrosuco, né? Mas qual que é a contrapartida que o banco pede, né, Pedrão? Acho que esse é um ponto importante. Por que o banco vai fornecer aquele crédito mais barato, vai encontrar aquele funding, enfim? Como é que ele vai fazer essa análise? Cara, o banco ele precisa que esse dado ele seja realmente metrificado, que aquele dado ele seja acompanhado ao longo do ano. Por quê? Porque ele é mais barato, mas se a empresa não bate a meta, ele fica mais caro. A empresa sofre um pênalti caso ela não bata aquelas metas públicas. Então, acaba que aquele crédito que era bacana fica ruim. Então, a empresa sobe a régua ali de exigência, o banco ele começa a acompanhar aquilo ao longo do tempo e a pauta foge só da área de sustentabilidade e também passa a ser uma pauta do CFO da empresa, né? Porque a gente está falando que é grana. Aquilo ali, a empresa pode pagar uma grana a mais se ela não cumprir com aquelas metas. Então, acho que isso é um case muito bacana da gente comentar, que pegaram, entre aspas, uma dor, um risco, e geraram uma super oportunidade para dentro da empresa. E aí a própria Citrosuco, enfim, está há bastante tempo na jornada, né? Agora, recentemente, publicou que eles agora, junto do Itaú, estão gerando créditos de carbono dentro do cerrado, plantando árvores de laranjeiras dentro do cerrado. Então, olha que interessante, olha quanto de oportunidade também tem, uma vez que a empresa sobe a régua do que tem sido feito a pauta de sustentabilidade. Deixa de fazer, vou só para publicar lá o que é obrigatório, mas passa a ser uma pauta estratégica realmente de toda a corporação e gerando realmente muitos benefícios em mais áreas, né? E aí, só para complementar, semana passada eu estava num evento com o pessoal do Banco ABC. Onde que está a dificuldade do banco hoje para escoar essas linhas de crédito? Os clientes preparados para emitirem os relatórios. Então, tem capital, eles não estão atingindo a meta de capital que eles têm para empréstimos sustentáveis, inclusive empréstimos de capital de giro até eles já têm linhas. Eles não conseguem escoar isso por falta de preparo das empresas para conseguirem colocar os resultados na mesa. Então, se preparem, aproveitem, tem capital barato no mercado que a gente não está acessando e não está movimentando porque a gente não se prepara. Boa, Pedrão. Aqui, depois de tudo isso que a gente falou, de regulação e de mercado financeiro, olhando para essa pauta, eu gosto de trazer que toda empresa hoje precisa, se quiser andar no caminho do crescimento, olhar para isso. Ela precisa ter uma boa governança de dados, ela precisa saber o seu impacto social, ela precisa olhar para a sustentabilidade, não tem como fugir mais, e eu adorei que já citaram aqui, quantas vezes vocês não recebem uma planilha para preencher com os impactos da sua empresa numa RFP. Então, a partir desse momento, se a gente não olha com estratégia para isso, a gente não vai conseguir crescer dentro do mercado. E
Aí eu gosto sempre de pensar como que as empresas estão fazendo esse processo hoje, que aí é meio que o final da nossa palestra. A gente já falou das obrigações, a gente já falou do impacto do mercado financeiro e das oportunidades, e a gente precisa chegar em tecnologia. Por quê? Porque hoje o processo, basicamente, a gente estava falando sobre a qualidade dos dados, e aonde ficam os dados? Os dados estão lá no ERP. Os dados estão nas planilhas da Carla, do João, do Carlos e de todo mundo ao longo da empresa. Eles estão em sistemas que rodam em volta do ERP com integrações, e tem muita informação nesses relatórios, não tem como a gente fugir disso. Relatório GRI, metade é qualitativa, não é quantitativa. Como que a gente hoje, no processo padrão, capta essas informações para colocar nos relatórios? A gente começa a mandar um e-mail para todo mundo. Aí, nesse e-mail, tem um documento de Word que a pessoa precisa preencher, tem um Google Sheets que vai lá, o estagiário, que depois vai para o analista, que depois vai para o gestor, e aí uma validação bem informal sobre esses dados. Aí sobe a evidência no Drive. Sobe uma evidência no Drive, que o link não é todo mundo que tem acesso, e por aí vai. Depois disso, tem uma área que concentra tudo, e tenta colocar nos formatos de mercado. Aí vai lá pegar como que está o GRI, como que é o GHG Protocol, qual o coeficiente que eu tenho que usar para fazer a transformação em gás de efeito estufa. E é só GRI, GHG que a gente olha? Tem CDP, tem SBTI, tem SADA. Nem vamos entrar em toda a complexidade de todos os relatórios que a gente precisa preencher. E depois a gente ainda precisa passar o quê? Por auditorias internas, aprovações internas, eles precisam ser escritos, formatados, diagramados. A gente sabe que também não é um processo delicioso e fácil de fazer sem ferramenta. E depois disso a gente vai lá, finaliza o relatório, tem uma versão final, faz o inventário de carbono, coloca os indicadores, coloca um monte de meta, que eu só vou voltar a ver daqui a 1 ano, porque eu não vou acompanhar e fazer todo esse processo todo mês. E aí depois a gente joga ele para o mercado. Aí eu divulgo com bancos, eu divulgo no site da empresa. E o que eu mais adoro de ver é como que eu audito tudo isso fazendo na planilha, como que eu audito tudo isso pedindo formulário via GDoc, e como que eu vou acompanhar os meus resultados e minhas metas ao longo do ano, se eu tenho um ciclo de relatório uma vez por ano. Você me ajuda nisso, Pedro? Então, foi dentro de todo esse processo que muitos aqui ainda passam, né? Acho que já tem pessoas aqui, os últimos painelistas ali até comentaram, alguns já usam sistemas, o pessoal da Nex até é nosso cliente hoje. Mas olhando para toda essa jornada, que há mais de 5 anos atrás a gente viu que, cara, eu tenho uma grande oportunidade aqui. E qual é essa grande oportunidade que a gente viu, né, nós como empresa, né, os nerds lá do ITA, que mexem com tecnologia, enfim, o que a gente viu que a gente podia auxiliar dentro desse mercado? Primeiro ponto, por que que se os dados estão em sistema, se os dados estão em fontes primárias, por que que eu preciso tirar o dado do sistema primário, daí eu mando uma planilha para a pessoa extrai o dado do sistema, bota nessa planilha para daí mandar para outras pessoas, para daí eu centralizar o dado, para daí eu fazer a consolidação, trabalhar em cima disso, passar pela metodologia. Cara, por que isso? Por que não um sistema conversar com o sistema? Por que não trazer isso de maneira mais fluida dentro dos sistemas da empresa? Então, o primeiro grande diferencial é isso. A gente desenvolveu soluções que conversam com os sistemas da empresa, né? Uma solução que a gente diz hoje que é uma solução agnóstica. Então, uma solução que se integra hoje com os sistemas de gestão da empresa para parar dessa dependência 100%, né, de seres humanos com os seres humanos. Segundo ponto, dentro hoje das nossas soluções, aí, que nem o Pedro estava comentando, coletei tudo para o GRI. Agora eu tenho que coletar tudo para o SASB. Aí agora eu tenho que coletar tudo para o IFRS S1 S2. Agora eu tenho que... vou coletar um EcoVadis. Aí coleta de novo lá. Cara, teve um cliente nosso que falou assim, gente, nossa, eu quero da área de sustentabilidade. Eu quero contratar a solução de vocês porque o NPS interno da minha área é o pior da empresa. Que o pessoal fica me enchendo, só, por que vocês pedem mais de um relatório ao longo do ano pedindo a mesma informação? Eu falo, Pedro, é isso que eu preciso. Então, justamente para melhorar os NPS internos ali das áreas de sustentabilidade, a nossa solução é uma solução que é centralizadora de dados e aquela mesma informação ela vai alimentar diferentes fontes e diferentes outputs ali de relatórios. A mesma informação lá do consumo de energia, que eu coletei lá da nota do fiscal, do RP, eu vou botar um dash de acompanhamento de eficiência energética, eu vou depois preencher lá
o meu inventário de carbono e também vou preencher lá o GRI 304 lá, que é da parte de consumo de energia. Então, ou seja, eu tiro também da dependência humana de ficar lá reportando dado 200 vezes. E os nossos sistemas também, né, tem ali a ideia, né, de montar, então, proporcionar a construção do inventário de carbono, escopo 1, 2 e 3 das empresas, montar, né, ter um grande workflow para coleta de dados ali voltado para os relatórios, e também ter ali BIs ali de acompanhamento desses indicadores, de modo que a empresa ela consiga reportar isso para o banco, reportar isso para o seu cliente, reportar isso no seu site, né, reportar isso para a CVM, para a regulação, enfim. Né? Então, a nossa ideia é realmente ter soluções tecnológicas que proporcionem, né, a diminuição do trabalho manual, o aumento da rastreabilidade e possibilitando com que a empresa ela realmente cumpra aquilo que ela necessite, né, junto desse aumento da exigência de mercado que a gente bateu tanto aqui com vocês. Então, assim, se o banco me exige mais, beleza, está aqui. Eu quero rastreabilidade, está aqui a informação. Não, eu quero ver o dado que foi coletado junto da evidência. Não, agora eu quero ver o inventário de carbono ali mensurado e analisado nota a nota, está ali no sistema. Ou seja, a ideia é realmente trazer um sistema centralizador, aumentando muito também a governança de todo o processo. Acho que esse é um outro diferencial ali bastante grande da nossa empresa. E aí, aqui é só alguns cases de referência que nós temos hoje. O pessoal da Nexa ali está muito bem referenciado, né? Ali junto tanto do relatório quanto do inventário de carbono também, mas a Citrosul, que eu já citei, a Iguá Saneamento também é uma outra empresa que captou um crédito verde utilizando as nossas soluções ali, né, como sendo esses traqueadores e mensurando isso junto, mostrando isso junto para os bancos. Casa dos Ventos, a COG na educação, a própria TOTUS, a Vibra Energia também. Então, assim, vários clientes, como eu falei, hoje são mais de 400, né, que a gente ajuda ali dentro de toda essa jornada de sustentabilidade. E aqui eu gosto de trazer que sabemos que cada cliente, cada case está em uma fase diferente da jornada. Adorei ver o processo aqui na super palestra, né? A gente já adorei. A super palestra, você brilhou. Que o Juliano trouxe, né? Pô, materialidade, todo mundo já sabe o que tem que fazer, mas todo mundo faz ela da maneira correta, todo mundo revê a materialidade na periodicidade correta. Então, a gente fala que sabemos que as empresas têm estágios diferentes da jornada e que a gente precisa desenvolver solução para todos. Não vou entrar nos detalhes, mas tem coisa que vira um serviço, sim, tem coisa que eu tenho que ir lá e rever materialidade, montar um plano de descarbonização, mas tudo aquilo que é viável eu fazer via tecnologia, com integração de dados e buscando sempre da fonte mais primária do dado possível para ter menos erro, a gente tem que aplicar tecnologia, e aí aqui a gente tem uma rodela aqui de várias soluções que a gente leva para o mercado a fim de ajudar os nossos clientes nessa jornada. Enfim, acho que já falei bastante ali da empresa também, acho que vale a pena citar, né? A DIP e a TOTUS são empresas, nós somos uma empresa de tecnologia, mas muito voltada também para pesquisa, né? Então, como eu comentei, a Abiquim hoje está analisando e está construindo como se fosse um CBAM brasileiro para defender a indústria química nacional e está usando as nossas bases de dados para ajudar a construir esse CBAM nacional. Então, estamos com a Abiquim, estamos com a Abralatas, estamos ali junto da Febraban, estamos agora junto da Abrainc para mensurar a parte do setor de construção e incorporação também. Então, assim, algumas coisas ali que vale a pena citar, né, mostrando que a nossa empresa não é voltada só para tecnologia, mas também nós temos hoje uma área de pesquisa, cerca de 15 pessoas, e é tudo mestre, doutores, PhDs, enfim, auxiliando justamente a gente mensurar e enriquecer essa parte de base de dados também, que o pessoal da SLC e da Bayer também comentou bastante, sabe? Acho que é um outro ponto. E aí, para finalizarmos, né, Pedrão? Trouxemos um presente, um benefício aí para todo mundo que está aqui hoje. Nós temos hoje uma plataforma que se chama Impulsum. O pessoal lá da Nexa já conhece bastante. Não vale escanear o QR Code aí, o pessoal da Nexa. Mas, assim, hoje nós temos uma plataforma de curso que chama Impulsum. E hoje nós temos cursos desde os mais básicos até os mais avançados. Semana passada, no evento junto da CVM, nós lançamos o módulo de IFRS S1 S2. E dentro desse módulo de IFRS S1 S2, nós temos toda uma parte de ambientação, explica o que é o IFRS, mostra ali, faz toda uma dissecação ali do relatório da Vale, da Renner, o que vai ser obrigatório pela CVM, enfim. Então, esse curso foi lançado e está disponível na Impulsum, e a gente conseguiu 30 acessos gratuitos para os participantes aqui do evento. Então, escaneando o QR Code, botando ali os seus dados, aí a gente vai ver ali os 30 primeiros, né? Daí a gente vai liberar depois o acesso ali para todo mundo que escaneou o QR Code. Beleza, gente? É um presente aí para todos vocês que
nós da DIP, em parceria aqui com a TOTUS e a Blueprint, a gente trouxe para todos vocês. Bom, por fim, a gente deixa os nossos contatos aí também na próxima tela. Fiquem super à vontade para entrar em contato com a gente, bater um papo. E temos também mais alguns minutos. Faltam os contatos aqui, os e-mails, né? Depois a gente manda também. E depois a gente também passa os contatos certinho junto com os materiais. Mas a gente tem aqui 5 minutos, pelo que me resta, para abrir para perguntas. Fiquem super à vontade também, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, estamos super à disposição agora já. Se o pessoal ficar com vergonha de perguntar também, a gente vai estar no standzinho ali na rua também, tá? Fiquem tranquilos. Beleza? Nenhuma pergunta, pessoal? Acho que a fome bateu. O pessoal já tá... O estômago tá falando mais alto. Põe esse outro. Mas então, ótimo, gente. Então, gente, muito obrigado a todos. A gente fica à disposição realmente ali fora, enfim, ao longo... A gente vai estar nos 2 dias aqui do evento. Super à disposição para conversar com vocês, entender também o momento da empresa de vocês e conversar um pouco sobre as soluções, um pouco sobre o mercado, enfim, a gente se bota super à disposição, tá? Gente, muito obrigado e bom almoço a todos. Valeu! Valeu, pessoal! Obrigada.